O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, dia 6 de julho de 2022, Casa de Paz José Cambinda, onde damos início à reunião de estudos doutrinários das quartas-feiras com a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito no luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso Senhor. Nossa irmã Mariane fará a leitura da página para a nossa reflexão. Do livro Vinha de Luz, levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Palavras de Jesus registradas em João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Denise Fonseca Abreu, filiada
a Instituição Espírita Oásis do Caminho, de Piraí. É a nossa convidada para a palestra de hoje com o tema A Aliança da Ciência e Religião. Que possamos aprender com seu estudo. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aí juntos para estudarmos um pouco dos ensinamentos, né? E é uma alegria estarmos aqui com vocês. E hoje nós vamos falar do tema Aliança da Ciência e da Religião, que está no Evangelho, capítulo 1 a 8. Então nós vamos entender, refletir um pouquinho, né, sobre essa aliança entre a ciência e a religião. Quando nós falamos de aliança, nós pensamos em elo, união, relação de afetividade. E a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Elas não puderam se entender porque cada uma, encarando pelo seu ponto de vista, elas se repeliam mutuamente. E assim a gente ainda encontra hoje, né, esse movimento, mas com certeza a gente percebe que muita coisa já mudou e a gente vai aqui estar falando aqui durante o estudo. Vamos nos lembrar que no século XIX o desenvolvimento intelectual e científico teve um avanço muito expressivo, contrariando os dogmas das religiões dominantes, gerando assim um grande desenvolvimento do materialismo, alargando a distância entre a ciência e a religião. Então, nesse século XIX, foi realmente um grande progresso que ocorreu. E os ensinamentos do Cristo, né, quando os tempos são chegados, eles devem receber o seu complemento. O véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento tem que ser levantado. Então, essa aliança ela teve que ser trabalhada para que ela possa realmente haver esse elo entre essas duas partes, né? Religião e ciência. Porque nós sabemos que a doutrina espírita, Kardec, né, a codificou com auxílio dos espíritos, e nós temos esse movimento, né, da filosofia, da ciência e da religião. Então deve haver essa aliança para que tudo se complete. E a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, ela deve se inteirar do elemento espiritual. E hoje em dia a gente percebe assim, em muitas situações, né, a gente vai citar aqui algumas delas, que muitos médicos, né, já trabalham valorizando a parte da espiritualidade. Já tem ensinos aí, né, pesquisas comprovando que aquele doente, aquele paciente que ele tem fé e que ele ora, né, que ele faz as orações dele com fervor, ele se recupera e tem muito mais chance, né, de se recuperar do que aquele que se entrega ao pessimismo, que não acredita em Deus, que não tem a fé. Então, eles já começam a trabalhar essa importância e essa influência da religião, da espiritualidade no organismo, né, tanto físico quanto olhando essa parte mesmo espiritual. E a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças se apoiando uma sobre a outra, elas vão prestar um apoio muito grande. Tanto que quando nós atendemos alguma pessoa no nosso centro espírita, que nós vamos fazer o atendimento fraterno, nós sempre falamos, né? Atendemos, mostramos os caminhos que os ensinamentos do Cristo nos oferecem, mas nós nunca deixamos de falar da importância dele procurar um médico para tratar a ordem física, a parte emocional. Então, a gente está querendo mostrar para aquela pessoa que está indo pedir um socorro, que ela vai ter ali o socorro espiritual, para que ela possa se fortalecer através dos ensinamentos do Cristo, através da doutrina, mas que ela tem que
procurar a parte, né, da religião, dos cientistas, dos médicos, para que ela possa também se tratar e unir a esse tratamento espiritual. Então esse é o conselho que a gente dá, a gente sabe que é esse, né, a indicação que nós temos que dar. E a ciência e essa aliança vai acontecer através do conhecimento das leis do universo espiritual e as relações com o mundo corporal. São leis tão imutáveis quanto as que regem os movimentos dos astros, as existências dos seres, e assim surge uma nova luz nesse momento, porque a fé se dirigiu à razão e esta nada se encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então nós sabemos que nós precisamos de toda essa parte também da ciência, para que a gente possa unir a todo esse conhecimento espiritual, porque nós temos como, através daquilo que não se conseguia comprovar, através do estudo, os próprios cientistas estão chegando a conclusões que até há momentos atrás eles não aceitariam de jeito nenhum, daria como ilógico, como milagre, né? E hoje já se consegue comprovar. Quando Jesus avança com essa realidade espiritual, ele faz uma relação com o conhecimento mosaico que já era conhecido. Porém, ele rompe com alguns aspectos que não são relativos àquele processo evolutivo. E depois uma revelação com o espiritismo para acompanhar a maturidade do pensamento humano. Então a gente vê que tudo é de acordo com a maturidade de nós, né, diante daquele momento das encarnações que nós passamos, o povo vai se amadurecendo e novas propostas, né, de encaminhamento aí dessa aliança vai surgindo. Porque lá na época de Moisés, de uma forma, Jesus vem e ele rompe com alguns aspectos que Moisés, né, destinou ali ao povo, porque naquele momento precisava ser daquela forma, mas Jesus também respeita aquele processo evolutivo, sabendo que viria a seguir, né, o Consolador prometido, que seria, né, que nós estamos aí com a doutrina espírita, para acompanhar a maturidade do pensamento humano, porque tudo que é falado hoje, esse véu que foi tirado, jamais seria compreendido pelo povo na época. Então isso daí é tudo um caminhar, é um processo. Para se entender esse caminhar da nova era, nós vamos falar sobre essas 3 revelações, né? Moisés com 2 partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Então Moisés tem as 2 partes aí. Uma invariável e a outra de acordo com os costumes da época e o caráter do povo. Deus único e conhecido pelos hebreus e também pelos povos pagãos. Ele não veio destruir Cristo, aí veio Cristo e ele não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la e dar um sentido, adaptando ao grau de adiantamento dos homens, né? Então, aquilo que Moisés pregou, aquilo que Moisés falou, né, os decálogos, ele veio cumprir no sentido de adaptar ao grau de conhecimento do povo que já tinha condições de ser trabalhado, de ser falado de uma outra forma. Ele veio ensinar aos homens a mais pura moral evangélica cristã, que há de renovar a terra, brotando nos corações o sentimento do amor, da caridade com o próximo, tornando-os irmãos. Então ele já vem falar de uma forma totalmente diferente, né? Falando da necessidade da caridade com o próximo, do amor com o próximo. E o espiritismo, né, na lei de progresso, ele é a alavanca que Deus se utiliza para que a humanidade avance. Ele vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual. Veio esclarecer as verdades ditas pelo Cristo, tirando aquele véu daquelas coisas que não eram explicadas, que não eram entendidas e que hoje nós entendemos através de todo esse conhecimento, de todo o estudo que nós fazemos. E acreditemos que esse desenvolvimento ele não se efetua sem luta.
É muita luta, né? E a ajuda dos espíritos para que essa doutrina avançasse. Nós hoje passamos por dificuldades, mas nós sabemos que na época, para que as coisas, para que esse véu fosse retirado, muita luta e muito sofrimento ocorreu, né? Então Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então nós vemos que essas 3 revelações, elas precisam ser muito compreendidas para a gente poder entender, né, como que se dá e como que vai continuar esse processo da aliança da ciência e da religião. No advento do Cristo foi previsto e anunciado por vários profetas do Velho Testamento, dentre os quais nós vamos citar, né, a de Isaías, que é no capítulo 9, versículos 6 e 7. O povo que andava pelas trevas viu uma grande luz, um raio para os que habitavam em terra sombria, porque um menino nos nasceu, um filho que nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Então, no advento do Cristo, nós temos essa passagem e essa nova era aí vai surgindo, vai se delineando, né, todos os acontecimentos. E o perfil que se delineia aí no mundo atual é de que a religião e a ciência estão construindo pontes de entendimento entre ambas. Então esse processo que não é fácil, que nunca foi fácil e que ainda vai haver muitas dificuldades para que se concretize, é necessário que se crie pontes. E o que a ponte faz? A ponte, se a gente for ver aí o significado, e a gente sabe, né? A ponte, ela vai unir um extremo ao outro, porque ali tem um espaço, né, que precisa ser preenchido para que a gente atravesse. Então a ponte é esse caminho, é esse elo, essa união, né, entre 2 locais que a gente queira atravessar. E aqui a gente está citando, de um lado a ciência e do outro a religião. Então é preciso construir essa ponte. Essa ponte ela vai construindo lentamente, com muito cuidado, porque essa base precisa ser forte para que ela esteja ali, né, firme, e ela não desmorone a qualquer acontecimento. E a proposta emergente da atualidade indica uma questão de sobrevivência da humanidade que religiosos e cientistas estão aprendendo para poder conviver em paz. Nós precisamos compreender o que acontece, porque quando a ciência olha, a religião ela não compreende aquilo que está acontecendo, ou vice-versa, a gente precisa de estudo, a gente precisa de conhecimento para a gente poder ver que aquilo, no caso, o que a religião está falando, a ciência precisa compreender cientificamente como que aquilo ocorre, né? Então a gente vê aí vários acontecimentos de curas e que hoje estudando a gente sabe que é a energia, são os fluidos que circulam e que nós vamos, ao desejar, ao impor as mãos, nós estamos transmitindo com o auxílio da espiritualidade toda esses fluidos, né, fortalecedores, fluidos curadores. Então todo esse estudo hoje já é possível, porque através do espiritismo foi tirado esse véu, e a ciência precisa, nessa ponte aí, construir esses conhecimentos, e nós também não podemos desvalorizar toda essa base que a ciência dá até a doutrina mesmo. Já na época do espiritismo, vários cientistas se interessaram em estudar os ditos fenômenos espíritas, né? O cientista William Crookes teve contato com vários médiuns de efeitos físicos que possibilitaram a pesquisa dele de materialização, de mãos luminosas, mãos produzidas em cera, como também a materialização completa de um espírito. Então a ciência ela precisa ter aquilo de comprovação, e esse cientista ele já começou
a procurar, através desses médios de efeito físico, aquilo que ele não compreendia, para que ele pudesse ter um entendimento maior sobre aquilo que ocorria. E os tempos novos se anunciam por toda a terra. As verdades trazidas triunfarão os equívocos humanos, porque nós temos ainda e cometemos muito equívocos. Então essas verdades, elas vêm para descobrir mesmo toda esse equívoco, essa confusão de ideias, para que a gente possa realmente ter a compreensão real de todos os fatos, né? As ideias espíritas contribuirão para essa chegada desse novo ciclo. E o espiritismo é o elo entre a ciência e a religião. Os homens conhecerão e se beneficiarão de uma ciência religiosa e de uma religião científica. Eu achei essa frase muito interessante e ela aborda realmente isso que nós estamos aqui estudando. Uma ciência religiosa, quer dizer que já é uma coisa já que se uniu, né, que nós estamos concretizando as ideias, os fatos ocorridos, e uma religião científica, porque nós também não podemos só nos guiar e nos conter ali naquilo que a religião fala, aquelas verdades que nós estamos tendo, tirando esse véu todo, porque ali tem muitos fatos científicos. Então a ciência é uma ciência religiosa e a religião é científica também. Kardec escreveu que o espiritismo, sendo uma doutrina também de pesquisa, jamais será ultrapassado, visto que se a ciência provar algo diferente do que diz, ele se modificará nesse ponto e acompanhará a ciência. Então, Kardec, nessa observação feita, ele mostra claramente o poder, né, a necessidade da ciência aí na religião, no espiritismo, quando ele diz que se a ciência provasse algo diferente do que foi dito ali pelos espíritos, ele modificaria aquele ponto e acompanharia a ciência, porque o espiritismo também é de pesquisa e a ciência é pura pesquisa, né? Então, o conhecimento que a ciência propicia gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa de conteúdo intelectual. Isso é muito importante. Para crer é preciso compreender. Como que eu vou trabalhar alguém que ainda não tem conhecimento? Ele não crê em espírito. Então ele vai ter que estudar e ele vai ter que compreender como que tudo ocorre, né? Que ao desencarnarmos nós não perdemos a nossa essência, nós continuamos aí no nosso mundo, no mundo espiritual, enquanto espíritos eternos. Então, para isso tudo precisa de compreensão, porque se a gente der um texto puramente para que a pessoa estude e a gente não trabalhe essas questões, aos poucos, que também ninguém vai compreender tudo de uma vez só, a pessoa não desenvolve essa fé. Por quê? Porque ela não acredita, ela não crê. Só você falar, só você pensar, isso não é fé. A fé você precisa compreender, né? E é preciso compreender que o método científico da experimentação, da observação, ele se ajusta bem às afinidades religiosas, tendo provado até a existência do espírito, né? Conforme a gente estava falando aqui, e sendo ciência a maneira moderna de obter conhecimentos, a religião, um sentimento, uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Então nós temos aí a importância desse elo, né, entre a ciência e a religião que é necessário. Poderá a ciência substituir a religião? Vamos pensar, vamos refletir aí sobre essa indagação, né? Essa pergunta foi feita a Francisco Cândido Xavier, quando ele começava o trabalho de mediunidade. Ele era jovem, com 25 anos, só com estudo primário. E Emmanuel, através de Chico Xavier, responde: creio que no futuro viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre ciência e religião,
Julgo, contudo, que em nenhuma civilização pôde a primeira substituir a segunda. As suas contradições serão eliminadas dentro do estudo, da análise e do conhecimento. Então, quando a gente fala conhecereis a verdade vos libertará, né, que é um dito aí que nós sempre trabalhamos e a gente sabe a importância dele, a gente vê isso. A partir do momento que nós vamos conhecendo as verdades, essas contradições, essas animosidades, a gente vai tirando através do estudo, da análise, desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Porque nós podemos muito bem dizer que muitas coisas que a gente não acreditava, que a gente não entendia e que a gente às vezes até explicava de maneira equivocada, hoje, através de muitos anos de estudo da doutrina, nós temos aí a certeza de que a gente não fala e a gente não entende da mesma forma que nós falávamos no início do estudo, quando a gente começou aí, né, na caminhada dos estudos da doutrina espírita. Então, a importância dessa análise, desse conhecimento, porque é através dele que a gente adquire a fé raciocinada. A fé preconizada pelo Espiritismo é a fé raciocinada. É aquela fé que você compreende, você acredita porque você compreende. Ela é dotada de conteúdo intelectual e submetida à luz da razão. E os princípios aceitos são demonstrados com evidências que ressaltam através das observações que são feitas. Então, essa é a fé raciocinada. Quando a gente diz, eu tenho fé por quê? Porque eu creio, porque eu conheço, porque eu acredito, porque eu observei, foi comprovado para mim, né? Então a ciência, pois, tem muito a ganhar com as suas revelações, que ampliam o campo de ação no entendimento maior do mundo em que a gente vive, dos seus habitantes. Então é muito importante, por exemplo, não será a religião que irá aliviar a dor de um problema físico, como, por exemplo, uma dor de dente. Assim como não será a ciência que aliviará a dor de perda de um ente querido. Vamos refletir sobre isso, porque quando a gente pensa nesse exemplo aí, a gente vê a importância dos dois. Se eu estou com um dente doendo, eu posso até fazer uma oração para me acalmar, para que a dor, diminua, porque a gente fica nervosa e tudo. Mas eu vou ter que ir ao dentista que estudou, que trabalhou, que teve lá todos aqueles anos de faculdade e cientificamente, através de todo o conhecimento que ele tem, ele vai tratar. Ele vai tratar do dente, se é uma cárie, se é um canal, se é necessário uma extração do dente. Não é a doutrina, não é a religião ali que vai aliviar aquela dor do dente. Mas também não é a ciência que vai aliviar a perda de um ente querido, que às vezes a pessoa ainda não tem o entendimento que que aquele ser querido, ele partiu, mas um dia nós nos encontraremos, ele continua vivendo em planos diferentes, e mesmo a gente sabendo disso tudo, nós ainda sentimos muito, nós ainda sofremos quando o ente querido desencarna. E o que nos acalenta? É esse conhecimento da doutrina, e é aquele aconchego, aquelas reuniões que você vai, é o passe que você toma, são as vibrações que a gente participa, que as pessoas fazem por nós naquele momento de dor. É o evangelho no lar, que nós estamos ali amparados pela espiritualidade. Então a gente vê que isso tudo ocorre, A gente até vê que existem as cirurgias espirituais que servem como alternativa para a cura de alguma doença, Mas jamais alguém vai abandonar o acompanhamento médico. Nós nunca vamos aconselhar ninguém a seguir só ali através de todo aquele conhecimento espírita, que nós sabemos que tem aí todo o passe, tem uma fluidoterapia que obtém aí todo uma cura mesmo, às vezes de doenças, mas nós jamais vamos querer que aquela pessoa abandone aquele acompanhamento médico que ela tem. O que a gente quer é essa aliança,
É essa união para que a gente possa realmente ter aí muito lucro, né, com essa união. Que lucro seria esse, né? É esse entendimento, essa perda de animosidade, de não entendimento das partes que devem se unir. E se em algum momento a gente não tiver o merecimento, né, da dádiva da cura, apenas pela religião são grandes as possibilidades de não conseguir o que se quer, até mesmo agravar o problema físico. Às vezes a gente está tratando de uma doença e fica ali só naquele momento ali, naquela fé de que ali na religião, na doutrina que você segue, ela vai receber a cura, e você abandona aquele lado científico, né, o lado médico. Então isso não pode existir. Numa questão religiosa e ciência, e entre ciência, o que a gente concorda é a questão do pensamento, né? Já foi considerado e comprovado em diversas situações o quanto é poderoso os nossos pensamentos. Como a gente diz, a partir do momento que a gente está passando por uma situação, se nós estamos com um pensamento positivo, com certeza é muito mais tranquilo da gente passar por aquela situação melhor, né? A verdade se afirma, que serve para nos alertar que para todo ser, possivelmente deve estar voltada para aquilo que ela quer, para o objetivo que ela quer para si. O pensamento é a ferramenta mais poderosa que nós possuímos. E existem os pensamentos que destroem e os pensamentos que constroem. Nós vamos ficar no primeiro, né? No pensamento que constrói, né? Não no que destrói. Primeiro é prestar atenção nos nossos pensamentos, o que nós dizemos para nós mesmos em determinadas situações. A gente tem que estar atento a qual o caminho que nós estamos dando, né? E a gente pensa o seguinte: a gente pode figurar o espiritismo como uma nave, uma aeronave, transportando seres humanos pelos espaços do conhecimento e da virtude, a fim de que eles, saídos do aeroporto do sofrimento, desembarquem em uma pista virtuosa. Vamos comparar o espiritismo como uma aeronave. E a ciência representa uma asa. A religião representa outra asa, devendo as duas permanecerem equilibradas, seguras pelo corpo central do avião, onde abriga os passageiros, e onde um leme, né, o bom senso, garante a rota certa. O corpo central é a filosofia. Então aí nós falamos aí do tríplice aspecto, né, da doutrina: filosofia, religião e ciência. Então que a gente possa aí ser marcada pela essa vitória da justiça, do amor, da caridade entre todos os homens, nesse tempo onde as dificuldades estão engendradas pelo egoísmo, pelo orgulho, né, que deixarão de existir. E nos convenceremos, por fim, de que tudo é fácil àquele que crê, àquele que ama, e o amor o enche de inefável alegria. Então que a gente possa aí compreender a importância da união da ciência e da religião, e que a gente possa realmente sempre olhar essas duas vertentes e construir essa ponte, para que a gente possa realmente nos firmar, né? Para que a gente possa realmente dizer que a nossa fé é uma fé raciocinada, e a doutrina espírita, ela sempre nos leva para esse caminho, para essa fé raciocinada. Então que a gente possa compreender isso, possa agradecer a Deus a maravilha dos ensinos da doutrina, e que a gente possa aí se fortalecer para poder passar aí por todas essas dificuldades desse momento de transição que nós temos passado. A gente comprovou aí na época da pandemia, né? Não bastou a fé, a religião, né? Teve que ter a ciência aí trabalhando com a busca da vacina, com todo esse conhecimento, mas foi a união das duas que nós estamos aí nos fortalecendo e vencendo aí essa batalha que ainda não terminou, e que nós temos que estar fortalecido tanto na ciência como na religião, para que a gente possa passar por essas diversas doenças, esses diversos aí momentos, né, provas e expiações que são necessários a gente passar para poder fazer essa transição aí, acompanhar o nosso querido planeta Terra. Um abraço a todos, agradeço por mais essa oportunidade, fiquem todos com Deus. A seguir, elos que unem.
dedicados aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, que é comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos e farão também a fluidificação da nossa água. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los.
Gratidão a vós, Pai, por fazer com que todos os trabalhos fossem realizados com êxito, e também pelas bênçãos espargidas em todos nós e em nossos lares. E aproveito, convido a todos para a nossa próxima reunião, dia 13 de julho de 2023. Boa semana a todos e que Deus continue nos abençoando. E assim seja.